É Deus, mas tem Deus no nome e, apesar de não se considerar religiosa, tem uma força interior que, para quem acompanha a sua conta de Instagram e vê as coisas que faz, parece divina. No secundário achava óbvio vingar no meio da comunicação, mais especificamente publicidade e marketing, acabando por se licenciar em Ciências da Comunicação, mas depois de ter experiência profissional nessa área, acabou por se desiludir e querer mudar. Vai daí, eis que tirou o curso de técnico especialista em exercício físico e, ao que tudo indica, encontrou o seu propósito, vender saúde. É hiperativa, mas sente-se muito bem enquanto pratica yoga. É feminina, mas sente-se muito bem a praticar musculação. Já foi atleta de patinagem artística, é vegan, é uma pessoa de rotinas, que adora conviver com a sua família, aquilo que considera o seu pilar, ver o mar, ler, compreender outras culturas e apreciar pessoas. A convidada deste episódio tem 23 anos e chama-se Inês Deus Freitas. Olá, Inês. Olá, Carolina. Bem-vinda. Obrigada. Quero agradecer primeiro a ti, sim, porque eu já te disse, mas fica aqui o meu agradecimento público, porque eu acho que é importante projetos como o teu e que às vezes é difícil para nós jovens, estás a ver? Eu sei que sim, no início foi difícil para ti e ainda é um início. Ainda é um bocado. E ainda é um início, mas o facto de persistir, estás a ver, e ires. Obrigada. Parabéns. Olha, tu és mesmo uma pessoa de rotinas e quem acompanha as tuas redes vê que tu acordas muito cedo. Sim. Como é que é o teu dia desde que começa, desde o amanhecer até ao anoitecer? É sim, depende dos dias, não é? E eu já tive várias fases da minha vida, mas sempre acordei muito cedo. Estás a ver aquela... Mas sempre antes deste estilo de vida? Sim, sim, okay, sim. Sempre acordei muito cedo. Estás a ver aquela criança que acorda às 6 da manhã para ir ver desenhos animados, nada a ver? Sim. Pronto, é assim. Normalmente isso passa na adolescência, estás a ver? Porque tu depois começas a sair à noite e não sei o quê, mas eu sempre fui uma pessoa de acordar muito cedo. Eu mesmo quando saía à noite e deitava mais tarde, o que é que acontecia? Acordava à mesma hora praticamente e depois ficava uma gronha todo dia porque não, lá está, tu não descansas, não é? Sim. Mas a cena de acordar cedo, estás a ver, foi uma cena que sempre esteve presente na minha vida. Ok. Então para mim não é difícil, para mim o que é difícil não é acordar, mas sim abrir a janela e estar de noite. Sim. Isso para mim às vezes dá-me... Mas ainda hoje é difícil. Mas tu a que horas é que acordas? Todos os dias? Mais ou menos por volta das 6. Há dias que acordo mais cedo, há dias que acordo tipo às 7, mas dentro, estás a ver, esse espaço de tempo. Porque lá está, como o meu dia, às vezes os horários mudam, estás a ver, não são sempre os mesmos de quem tipo vai para uma fábrica ou vai para um jornal, ou, estás a ver, esse horário que tu vais e ficas, o meu não é bem assim, porque às vezes mudam as aulas e não sei o quê, pronto. Então eu tento adaptar a minha rotina a isso, mas e prefiro... a seguir, qual é o seguinte passo? Tu fazes yoga, não é? Sim, eu quando estava na faculdade era sagrado, tipo todos os dias, e isso ajudou-me muito mesmo, muito. E depois veio a altura da pandemia e foi no meu último ano de faculdade e ajudou-me imenso, estás a ver? Mas eu acho que na pandemia toda a gente procurou, estás a ver, fazer desporto em casa, tentar perceber mais como é que a pessoa funcionava, estás a ver? Eu todos os dias fazia. Aliás, eu na altura até te cheguei a perguntar dicas para começar a fazer yoga e assim, não continuei. Pois. É difícil. Mas é difícil teres a rotina para fazeres, ou é difícil a modalidade, ou é... Eu acho que precisava de acompanhamento para saber como, tipo, o processo. Eu acho que tem etapas, não sei se sentes isso, que tem de ser organizado o desenvolvimento. Sim, tu começas por certos exercícios e vais melhorando, não é? Sim. E eu não tinha quem me orientasse, eu preciso de orientação nesse sentido. Pois, porque quando tu procuras aulas online, aquilo são tipo... Sim, eu ia pelos vídeos do YouTube, pois, mas é tudo muito solto. Eu ainda me inscrevi em yoga há 2 meses atrás, mas entretanto com a minha vida não tenho conseguido ir às aulas e pronto, não tenho conseguido, mas acho que é muito difícil. Tu conseguiste tudo sozinha. E eu a primeira vez que experimentei yoga foi num ginásio e disse, que é isto? Estão-se a passar, eu odeio isto, odiei mesmo, disse, não, isto realmente não é para mim. Mas depois fui a um estúdio em Felgueiras, que eu não me estou a lembrar o nome, mas pronto, não interessa. Fui lá fazer yoga no estúdio e disse, isto é incrível. Tipo, encontrei outra parte de mim, estás a ver, que precisava daquilo.
E fiz lá aulas e agora tipo faço sozinha, não tenho formação em yoga, muitas pessoas me perguntam até para eu dar aulas, é uma coisa que eu quero fazer futuramente, mas para já não tenho formação, por isso não dou, não faz sentido, não é? Porque uma coisa é dar para ti e conseguires tipo orientar-te, outra coisa é teres a responsabilidade de teres alguém, percebes? Eu percebo isso. Pronto. Com o balé, por exemplo, exato. Eu não dou aulas. É isso, mas poderias dar se fosse uma coisa que, não é? Que gostasses e sim, que, pronto. E o que eu te estava a dizer antes de... Vou voltar um bocadinho atrás. Força. Eu quando andava na faculdade fazia todos os dias, era sagrado, de manhã, tirava sempre um tempo para aquilo. Hoje em dia não é bem assim. Eu faço quando consigo, estás a ver, e quando sinto que preciso mais. E sei que essa parte de mim desperta um bocadinho, porque como deixo de fazer, estás a ver, sinto mais aquela necessidade de... Inês, tu agora precisas de parar um bocado, abrandar, estás a ver, porque é muito difícil. Eu faço musculação todos os dias, disso não abro mão, estás a ver, mas é todos os dias vais ao ginásio? É assim, tenho dias de descanso, pelo menos tento fazer 2 vezes por semana, porque o nosso corpo precisa, não é? Sim. Precisa de descansar. Mas quando faço esse descanso, lá está, procuro yoga ou procuro outro tipo de modalidades que se calhar não puxam tanto pelo meu físico, mas mais pela parte mais mental, estás a ver? E o que eu te estava a dizer, às vezes eu perco-me, desculpa. Não faz mal. Agora não faço todos os dias, mas sempre que posso, vou e faço a minha prática porque sinto que necessito disso, estás a ver, para assentar ideias, para... O que é que acontece? Porque as pessoas pensam assim, o yoga é tipo, é flexibilidade e é movimento, mas não. Há várias modalidades. Não, há várias, exato, eu na altura quando tu me mandaste mensagem, acho que até nós falámos sobre isso. Não te vires demasiado para a câmara, senão fica só... Ai, desculpa. O som vai-te atrapalhar. Não, ok, bom. Desculpa, é que estou a falar para aqui, eu não estou habituada a falar para percebo. Porque lá está, existem vários tipos de yoga, não é? E existem várias escolas, mas às vezes o yoga pode ser só, tipo, sentar-te em silêncio e, tipo, perceberes como é que tu sentes, como é que está o ambiente à tua volta, porque às vezes nós precisamos dessa parte no nosso mundo que é tão corrido e tão cheio de, percebes, movimento e vida. Mas nós pensamos que o yoga é muito mais complexo. As pessoas quando pensam em meditação... Pensam que é sentar-te assim, não é? Uma coisa que começas a flutuar. Não. Mas pronto, e depois tu também dás aulas? Isso. Já dás aulas e é todos os dias? Sim, já estou a trabalhar a tempo todo na parte da musculação, sou professora de musculação. Podia dizer que era PT, mas eu não gosto muito desse termo, não sei porquê, porque eu acho que isso também é um preconceito meu. É bastante comercial. É comercial e bem atrelado com cenas que eu não me identifico. Certo. Estás a ver? Sim. Não é por mal e se calhar eu vou tentar desconstruir essa parte porque eu posso denominar-me de PT e tipo ser diferente, estás a ver, do comum, mas pronto, é isso, eu tento não usar esse termo. E antes de dormir, há alguma coisa que tu tenhas mesmo de implementar na tua rotina? É assim, eu não gosto tipo, de ver televisão ou de estar no telefone ou sei lá, cenas com luz, estás a ver, antes de dormir, porque eu prezo muito pelo meu sono, muito mesmo. Sim, ainda vais dormir muito cedo. Sim, tento sempre dormir o mais cedo que consigo, não é? Okay. Mas tento não, tipo, ou seja, uma rotina para tu te acalmar, estás a ver? A maior parte das pessoas tem problemas com sono porque tipo, fica a ver televisão, fica no telemóvel, fazemos scroll e isso é uma ida sem volta. Quando tu começas a fazer scroll no telefone, tipo, deixas-te... Demoras até a abandonar. Sim. É isso, estás a ver? Então eu tento sempre acalmar um bocado, mas na verdade eu chego ao final do dia rota, estás a ver? Se tiver um dia cheio, eu chego e só quero tomar banho. Estás a ver quando tu te deitas e fazes, pronto, é isso, basicamente. Mas tudo mesmo assim, mudaste bastante o teu estilo de vida, porque és vegan agora. E lá está, isso não é só a nível de dieta, é em tudo. Como é que tu te adaptaste? E porquê? O que é que estava de mal da tua vida para tu quereres mudar tanto a tua forma de viver? Sim, eu acho que foi um progresso, estás a ver? Não aconteceu tudo de uma vez, estás a ver? Imagina, eu sempre pratiquei desporto, foi uma cena que esteve sempre presente na minha vida. Apesar de eu na adolescência foi assim um bocado rebelde, eu acho que toda a gente precisa disso, para perceber que não é aquilo que quer, mas é inevitável. Sim. E mesmo nessa fase eu praticava desporto, ou seja, sempre foi algo que teve presente. Tinhas aquela disciplina. Sim, isso.
E pelo facto de eu ser hiperativa, estás a ver, eu tenho déficit de atenção com a hiperatividade. Então, o facto de eu ser hiperativa, eu preciso de alguma coisa para, Sim, sim. percebes, para descarregar essa energia e conseguir que o meu cérebro acalme um bocadinho, porque esse transtorno não é só uma hiperatividade física, mas é mental também, ou seja, os nossos pensamentos estão a 3.000 rotações por hora sempre. E quando eu era mais nova foi uma coisa difícil para mim, porque eu não compreendia. Tu és criança e não compreendes e achas que toda a gente é assim, mas não, percebes? Então foi um processo difícil para mim e foi, apesar dos meus pais tipo, fazerem tudo e mais alguma coisa para eu melhorar, estás a ver, e perceber como é que eu funcionava, digamos, é um processo difícil para uma criança. E como é que te adaptaste? Estás a ver quando tu dizes, tipo, eu lembro perfeitamente de ser criança, eu cheguei a fazer medicação Ritalina, não sei se tens, se calhar não tens a mínima noção. Pronto, a Ritalina basicamente é para deixar, eu sentia-me literalmente como se tivesse palas nos olhos, estás a ver? Porque como eu tenho déficit de atenção, eu tipo estava nas aulas e de repente já estava a viajar, estás a ver? Sim. E a Ritalina funcionava basicamente com palas nos olhos. Estás a ver? Fazia tipo um túnel, eu lembro perfeitamente da sensação. Só que eu tomei muito pouco tempo porque eu tipo, falei com a minha mãe, eu não consigo tomar isto porque eu ficava apática. Imagina uma criança que só se mexe e tipo, quer fazer tudo e mais alguma coisa, salta e não sei o quê. Eu sentava-me, eu lembro perfeitamente de estar no recreio, sentava-me e tipo, eu não tinha força nem para mexer o braço. Estás a ver? Era uma apatia descomunal. Sim. E todo esse processo tipo, foi difícil para mim no início. E eu acho que foi por isso também que eu comecei a buscar o desporto, estás a ver? Porque isso era uma fuga para mim, era uma coisa que eu não conseguia ter no meu dia-a-dia, nas minhas rotinas, escola, não sei o quê, mas que funcionava como uma fuga. Percebes que eu... Consigo compreender, sim. Aliás, dizem que o desporto dá muita disciplina e dá muito esse poder de concentração às crianças, por isso é que é aconselhado aos pais colocarem em equipas, em desportos, não é? Claro que sim. Mas tu, por exemplo, agora, como é que tu foste incutindo todas estas práticas, yoga, a alimentação, que é bastante rigorosa, porque eu ia dizer que é mais limitada, mas não queria escolher essa palavra, mas a verdade é que... Sim, acaba por ser mais limitada um bocado, principalmente no ambiente em que nós estamos inseridos, estás a ver? No meio onde nós estamos inseridos, que não é comum. Muita gente desiste de ser vegan porque tem todas... Tu vais a um restaurante e o que é que te servem? Um prato de salada? É isso. É assim, hoje em dia nós não nos podemos queixar tanto porque há muitas escolhas, estás a ver? E principalmente por causa dos estrangeiros, infelizmente, mas essa é a realidade. Como lá fora eles são muito mais abertos a esta ideia e eles aqui os restaurantes tentam abrir mais o mercado, estás a ver, para ter uma oferta maior. Mas é assim, eu vou, tipo, há pessoas que dizem assim, eu vi um documentário e tipo achei horrível e fiquei horrorizada. Eu vi esses documentários, achei horrível, mas não me chocou. Sim. Porque tipo, é o que é, estás a ver? Quem tem já contacto com por exemplo, os nossos avós, quando matavam galinhas e o que for, quando já tens esse contacto, já acho que não é assim tão impactante, não é? É assim, eu não consigo claro que há ver... coisas que não são nada dignas e... Sim, eu não consigo ver, não consigo mesmo, nem de penar, nem nada dessas cenas. Mas não és daquelas pessoas que choram quando veem não. um frango? Não sou. Estava só a perguntar. Não sou, estás a ver? Porque eu acho que lido com a morte muito naturalmente, estás a ver? Só que lá está, quando ele me deu aquele clique e disse assim, porquê é que eu estou a fazer isto? Porque eu nunca me tinha questionado nisso, estás a ver? Eu nunca tinha parado para pensar que existiam pessoas que viviam sem comer carne, estás a ver? Sim. E quando me deu aquele clique, eu tipo, fui perceber porque é que eu faço isto, porque é que eu tenho este costume, porque é que eu tenho estas rotinas, qual é a necessidade, estás a ver? Porque não deixa de ser um ser vivo, percebes? Essa é a minha grande questão, estás a ver? É explorar o outro. Eu sei que não é um semelhante como nós, mas não deixa de ser um ser com... isso, sim. Pronto, lá está. E eu confesso que já houve alturas em que, eu lembro-me uma vez, mas é mesmo específico, mas houve uma altura que me deu voltas à barriga, um tipo de almôndega, que, não sei, sentia que estava mesmo a mastigar um animal.
Não sei, algo deu-me mesmo essa sensação e isso deu-me, pôs-me a refletir, então eu reduzi muito na carne, mas eu acho que não consigo parar completamente de consumir. E eu acho que as pessoas têm de, tipo, ter um propósito, percebes? O porquê que fazes isso. Eu acho que é só essa a questão. Se a pessoa está bem e está... Porque eu acho que não... Ora bem, isto é uma evolução, estás a ver? E eu não consigo dizer... Porque é assim, a maior parte das pessoas que me rodeia come carne e tipo, vive bem com isso e está-se bem a cagar. É mesmo essa a expressão, tipo, não quer saber. E opa, apesar de me gostar muito e de eu saber que tipo, às costas daquilo está muito sofrimento, estás a ver? Porque realmente é grotesco o que se faz na indústria. Mas é assim, eu não vou pressionar a pessoa, não vou obrigar, porque eu acho que cada um tem a sua evolução, estás a ver, o seu processo, e eu acho que todos, mais tarde ou mais cedo, chegamos lá, estás a ver? Sim. Mas é preciso dar tempo. Mas não achas que se as pessoas simplesmente reduzissem o consumo de carne, e não estou a dizer acabar, mas reduzir, porque a verdade é que nós consumimos excessivamente carne, até uma coisa que nem é necessária para a nossa dieta, e tu dizes carne não é nada necessário, não sei se é esse o teu argumento, mas eu acho que se nós reduzíssemos já ajudávamos a combater muita dessa falta de dignidade para com os animais, porque a indústria está preparada para consumir em excesso só por consumir, não é? Não é o necessário. É sim, a indústria está preparada para responder às necessidades do mercado, estás a ver? Nós somos muitos, essa é a questão. Nós já vamos pela gula, sim, na verdade, também. Nós não comemos por necessidade, nós comemos muitas vezes por gula. Mas é assim, eu contra mim falo, eu não como só por necessidade, eu acho que ninguém consegue fazer isso, percebes? Essa é a realidade e a indústria simplesmente vai de encontro às necessidades da população, nós somos muitos, percebes? Essa é a questão. E um animal para muita gente não dá nada. Essa é a grande questão. Claro que reduzir ajuda, é melhor do que não fazer nada, não é? Mas é o que é. Tipo, eu não conseguiria só reduzir, percebes? Porque eu não ia deixar de matar um animal para... tens essa empatia. Isso, eu acho que quando mudas o chip, tu nunca mais consegues olhar para um ser vivo como comida. Sabes, o meu ponto de vista é... somos animais, porque eu olho para nós como animais, não é? E a verdade é que é assim a cadeia alimentar, tipo, os outros animais também se alimentam de outros animais e nós também acabamos por seguir esse instinto e acho que é um bocado natural, então acabo por não pensar demasiado, não ser demasiado sensível. Lá está, isso. Porque eu também comia e não pensava nisso, estás a ver? Porque é o meio onde nós estamos inseridos, é a educação que nós tivemos há anos, estás a ver? É o ambiente que nos rodeia, é normal, nós achamos que é normal. Mas uma coisa que, lá está, e acho mesmo importante, por isso é que eu acho mesmo importante expor todos os teus pontos de vida e a tua alimentação nas redes sociais, é que tu és forte, tu és saudável e não te alimentas de carne. E as pessoas muitas vezes o que dizem é não, tu depois ficas com anemia, não sei o quê. Sim, eu sei que esse é o argumento, vais ficar fraco, vais ficar doente, os veganos são todos magricelas, pálidos e doentes. Mas é assim, eu acho que hoje em dia as pessoas já abriram um bocado, já abriram um bocado a ótica e perceberam que, é assim, pessoas doentes sempre existiram e vão existir. Estás a ver? Seja numa alimentação X, Y, Z, não interessa o tipo de alimentação. Porque é assim, se a pessoa come mal, tanto come mal quando come carne, como come mal numa alimentação vegan. Tu podes ser vegan e só comer porcaria e aí vais ficar doente, estás a ver? Podes comer carne e só comer comida processada, percebes? É exatamente a mesma coisa, só que lá está, como... Eu não sei porque é que as pessoas ficam tão chateadas, estás a ver, com as pessoas que são veganos. Parece que a diferença do outro. Quando tu dizes que és, estás a ver, é tipo, como assim, estás a ver? Sim, a maior parte das pessoas fica chocada e diz, não é possível, mas tu não comes carne. Como se o meu aspecto físico não correspondesse a uma concepção, estás a ver, que eles têm do que é ser vegan. Percebes? Eu acho que é isso que choca, mas tipo, é assim, tens aquela fase da adolescência que só comes porcaria, que eu acho que vai para toda...
tipo, é comum a toda a gente, mas depois quando tu, tipo, ganhas consciência do que é a alimentação, estás a ver, e do que é que a alimentação faz no teu corpo, e não estou a falar de uma questão estética, porque para isso para mim está, tipo, mas estou a falar, tipo, de uma questão interna, como é que, tipo, qual é a tua, como é que tu ficas disposta, estás a ver, se comes determinados alimentos, e eu não tinha essa noção, até começar a associar uma coisa à outra, estás a ver? Eu comecei a mudar a minha alimentação assim, sem, tipo, não pus metas, estás a ver? Eu vou fazer uma alimentação assim, para ficar assim. Não, tipo, foi um processo natural. Mas nunca te preocupaste? Nunca tiveste, com a questão, por exemplo, do músculo, nunca tiveste nenhum tipo de insegurança? Não. Porque assim, quando eu mudei para uma alimentação vegan, essa cena de crescer a massa muscular nem era uma preocupação para mim. Eu treinava, mas não associava uma coisa à outra, estás a ver? Não treinava e dizia assim, eu vou treinar, vou ficar maior, estás a ver, vou comer, tenho que comer. Não tinha essa associação, só mais tarde depois é que vim associar uma coisa à outra. E tipo, hoje em dia tens imensa informação, estás a ver? Eu acho que se as pessoas quiserem mesmo e se esforçarem, tipo, conseguem ter tudo na internet, percebes? Sim. Perdi-me do que eu estava a dizer. A nível da alimentação, desculpa, Não tem mal. das pessoas associarem que não vais, que não Que a associarem pessoa ao é teu fraca, físico, não sim. é? Pronto. Mas basicamente é isso. A pessoa associa, estás a ver que uma alimentação vegan é uma pessoa mais fraca, que não sei o quê. E não é, essa não é a realidade. E tu nunca tomaste suplementos? Tomo B12 e agora no inverno suplemento sempre com vitamina D, mas tanto uma como outra acho que toda a gente devia suplementar. Porque... Ok, era isso que eu te ia dizer, pois as pessoas podem já mandar-te o argumento, mas estás a ver, sem Sim, carne, se calhar não precisavas. Mas é assim, imagina, vitamina D tu até tens em alguns alimentos, mas tens de comer uma quantidade astronómica para o teu corpo absorver, seja o que for, estás a ver? E a vitamina B12, que é, tipo, é uma bactéria, eu acho que a maior parte das pessoas não sabe, mas eu vou dizer, é uma bactéria que existe na água e que os animais antigamente bebiam dos rios e não sei o quê, ou seja, depois nós consumíamos a carne e tínhamos a B12. Hoje em dia, a não ser que o animal tome essa suplementação, tu não vais ter B12. Ou seja, ou tu suplementas ou o animal vem, estás a ver, da quinta ou Sim, se vier da quinta não tem essa... É assim, das grandes indústrias é capaz de ter, porque eles tomam uma imensa medicação, estás a ver, por causa de bactérias, infecções e, percebes? Até Sim. pode ser que tenha, mas é assim, a probabilidade do teu corpo absorver é muita. É muito pouca. Muito pouca. Isso. Sim. Olha, e a nível de motivação? Tu que treinas praticamente todos os dias e fazes tudo aquilo, tipo, tens sempre motivação? Ou é mais uma não questão? Isso não há motivação. Assim, as pessoas vendem e no mundo fitness vê-se muito isso, estás a ver, motivada e não sei o quê. Não, Sim. há dias que é uma merda e tu acordas uma merda, sentes-te uma merda, vais para a cama, sentes-te uma merda. Tipo, não existe essa cena de motivação, existe uma rotina onde tu dizes, eu quero fazer isto, eu tenho de fazer isto para chegar aqui, estás a ver? E tu simplesmente traças o caminho, estejas bem, mal. Claro que tens de te respeitar, estás a ver, e tens de perceber, nós principalmente mulheres que temos flutuação de hormonal muito grande, estás a ver, e eu sei e sofro muito com isso, por isso eu sou sensível a esse tema. Nós temos de nos respeitar um bocadinho e compreender quando é hora de trabalhar, mas sejamos sinceras que a maior parte das vezes nós arranjamos desculpas para não fazer aquilo que tem de ser feito e essa cena da motivação, esquece, ninguém anda motivado todos os dias. É uma questão de disciplina, basicamente. Toda a gente vai para o trabalho motivada todos os dias? Não, mas tem de ir, é obrigação. É isso. Pois eu tenho começado a tentar olhar precisamente desse prisma para o ginásio, que eu vou, mas às vezes, por exemplo, no outro dia tu colocaste uma história a falar exatamente disso, de estares menstruada e não teres sim, a nossa grande força, não sei o quê. E é estúpido, mas até aí claro que sei que o período nos altera, mas até aí eu pensava que era eu a dar uma desculpa, percebes? Sim. Porque eu fico realmente menos forte, tipo, não fico tão forte, há pesos que eu faço perfeitamente ao longo do mês e naquela altura não consigo tanto. E eu fico, o que é que se passa? Mas nunca, ainda que saiba que estou com o período, não associava completamente. E ver, lá está, tu a falar sobre isso,
dá muita consciência a muita gente. Eu às vezes gostava de ter mais paciência para partilhar mais, principalmente esse tipo de temas, porque é uma coisa que eu sinto e que sei que outras pessoas sentem. Tem de se normalizar. Mas o problema é que se as pessoas, se não houver alguém a falar disso, alguém que perceba da área, que fale disso, tu não vais ter essa consciência, o que vai gerar em ti é frustração. Tu vais ficar frustrada porque não te percebes a ti, percebes? Eu sou uma pessoa madrugadora, eu normalmente acordo entre as 7 e as 8 e quando estou com o período é mesmo difícil. Eu sinto-me doente ao longo da semana, eu sinto-me cansada, eu não penso tão bem, sou muito mais lenta. E foi este mês, eu estava no ginásio e um instrutor veio à minha beira da minha amiga, viu que nós estávamos menos motivadas e ele, então, tipo, o que é que se passa, não sei o quê. E nós tipo, estamos doentes. E depois eu só me virei para a minha amiga e foi de género, já viste, ainda é um bocado tabu a cena de falar sobre o período abertamente. Sim. E então eu disse, estamos doentes, quando podia perfeitamente, tipo, eu estou com o período, tipo, não é? Tipo, porque é um instrutor e ele tem de ter consciência que realmente o nosso corpo não fica tão bem nessa altura. Sim, é verdade, deveria ter, mas a maior parte não tem. Okay. Não tem porque isso não se ensina na faculdade, percebes? Sim. Isto, tipo, é uma cena que ou tu és mulher, e eu não aprendi isso em lado nenhum. Eu percebi o que é que estava a acontecer comigo e fui tentar perceber o que é que acontece, porque tu não aprendes como é que funcionam os teus hormónios, ou tipo, tu aprendes uma cena muito superficial, mas não é da nossa área, percebes? Então eu percebi o que é que se passava comigo e fui tentar perceber o que é que era. E uma cena que me influencia muito, principalmente nessa altura, é a nossa alimentação. E não temos consciência disso. E era isso que eu ia dizer há bocado, que depois... Eu é que te interrompi, desculpa. E era isso que eu ia dizer há bocado e que me esqueci. Quando eu mudei a minha alimentação para uma alimentação tipo mais limpa, digamos, mais natural, eu senti que os meus processos, estás a ver, cerebrais mudaram. Para melhor? Sim, para melhor. E eu sinto que quando como porcarias, porque eu também como porcarias, porque de vez em quando apetece, não é? Claro. Eu sinto-me lerda. Eu fico com um pensamento lento, estás a ver, quando ficas letárgica, quando comes demais, estás a ver, e ficas assim, tipo, num processo bem lento, não tens raciocínio. E eu era assim quase sempre, estás a ver? Sim. E quando comecei a mudar a minha alimentação, senti uma mudança enorme, estás a ver o que é uma clareza mental? Eu senti isso quando comecei a comer melhor. Por isso, eu acho que a alimentação tem assim um papel enorme, a alimentação e sono são pilares e ninguém quer saber. Mesmo nas escolas, tu vês que a alimentação é muito pobre. Sim, é verdade. Olha, e uma coisa que eu tinha, assim, caída do céu, mas que tinha de perguntar, como é que tu ainda tomas banho às 6 da manhã na piscina com água gelada? É sim, não é às 6 da manhã, mas é quando dá. Sim. Os meus pais dizem, esta rapariga é louca, mãe. Mas porquê? É assim, eu tenho, a primeira coisa que eu quando comecei a fazer esses banhos foi má circulação. Ou seja, quando eu estou muito tempo sentada ou muito tempo de pé, as minhas pernas incham, tipo, horrores, parece que tipo, tenho pernas de elefante, estás a ver? Okay. E quando eu faço esses banhos sinto uma diferença enorme, tipo, parece que levito a seguir. Ou seja, dá assim uma sensação de leveza. Não sei se já alguma vez... Não, nunca fiz, a não ser no mar gelado, daqui do norte, não é? Sim. Mas tu quanto tempo é que ficas? É assim, depende, eu vou pelo feeling, eu não estou a olhar para o cronómetro e ver, estás a ver? Mas tens tipo o método Wolf, que é um gajo que faz ele tipo até faz tipo expedições para, mesmo em gelo, estás a ver, que isso já é outro, eu acho que precisas ter ainda um mindset ainda maior, porque uma cena é estás tipo numa banheira gelada, outra cena é estás no meio de um oceano gelado. Sim. Percebes? As temperaturas são um bocadinho diferentes. Mas vai-te dar mesmo para quem tem ansiedade, tipo, eu super recomendo. Há dias que eu estou assim, tipo, ansiosa. Estás a ver quando estás ansiosa, não sabes porquê, mas tens assim uma cena no peito que... Sei, pronto. Que até prende o ar aqui. Sim, é assim um sentimento de merda mesmo. Quando tu fazes esse banho gelado, parece que está assim um fogo, estás a ver? Mas o que é que te deu para experimentar isso? Foste tu que pesquisaste? Sim.
Ok. Eu acho que uma coisa acaba por levar à outra. Estás a ver os recomendados do Insta, é mais ou menos Sim. isso. Mas quando estás lá, será que essa sensação de alívio, de certa forma, tem a ver com a concentração que estás, com o frio que estás a sentir, ou a certa altura tu abstrais-te da temperatura corporal? Não te consegues abstrair, isso tu precisavas de ter uma cabeça, percebes? Sim. Tipo, eu controlo, estás a ver, os meus pensamentos e assim, e é uma coisa que tu com o yoga aprendes, estás a ver, a controlar e a perceber, mas para tu te abstrair da sensação corporal que tens é preciso muito, coisa que eu não tenho. Mas, o que é que eu ia dizer? Perdi. Banho gelado, se é preciso, Banho gelado. se é por Eu nos acho que é como um todo, concentrarmos. é um todo. Quando tu estás com aquela sensação, estás a ver, tu parece que não consegues pensar em mais nada. Tu estás com aquela sensação e quando tu vais para uma temperatura diferente, tipo, o teu corpo tem uma reação por dentro, estás a ver, hormonal, estás a ver, que liberta. Uma das características da pessoa que tem déficit de atenção é que o nosso lobo frontal não produz tanta dopamina. Okay. Então nós procuramos sempre tipo sensações que nos vão dar mais adrenalina. E a água gelada é uma delas, percebes? Então é isso. Mas é mesmo fixe que tu procures tantas estratégias para, de certa forma, colmatar esses teus déficits, não é? Tipo, sim. Não, não é. Eu percebi, porque eu sofri muito. Tipo, eu sei que pareço uma pessoa mais plena, mas eu, quando fui criança, tipo assim, até a adolescência, que foi quando comecei a entender melhor, estás a ver, e a compreender melhor quem eu era. E uma coisa que virou assim para mim a chave foi Reiki, e agradeço ao Sr. Vitor que me mostrou. Eu sei que muita gente é muito cética acerca do Reiki e das energias e pronto, ridiculariza um bocado, sim, mas que elas há. E eu acho que foi aí que eu comecei a entender, estás a ver? E é assim, só tens duas opções na vida, ou tipo deitas em posição fetal e choras amarguradamente, ou tipo olhas em frente e procuras o que é que vais fazer? Tu tens este problema, qual é a solução para resolver? Exato. Às a vezes maior parte das pessoas dá desculpas e vive frustrado, não é? É assim, às vezes chorar também faz parte, mas convém arranjar soluções, não é? Porque não dá para viver sempre assim, não é? Sim, tu de certa forma, e agora passando para outro assunto, arranjaste solução ao mudar de carreira, não é? Porque tu estavas numa coisa, estavas em comunicação, não te sentiste bem, mas ainda tiveste dúvidas. Eu gosto muito de comunicação e eu acho que nós partilhamos esse gosto, mas eu acho que tu também já percebeste, se calhar, que o mundo da comunicação é difícil? É assim, desilude muito? Não tem pés para andar? Todas as áreas são difíceis, estás a ver? Sim, todas as áreas estão, por exemplo, ser professor de educação física é precário. Eu ganhava muito mais em comunicação. Certo. E quando eu cheguei a casa disse assim, eu vou mudar. Os meus pais ficaram, pronto, lá vem ela! E assim, os meus pais têm um bocado de medo, estás a ver, e às vezes, eu sei, são pais, porque há aqueles pais que apoiam bué e dizem, vai filha, os meus pais não são assim. São mais terra a terra, não é? De certa forma também têm de puxar um bocadinho. É isso, e eu não os julgo por causa disso, porque é o que é. É importante. É o que é, estás Desde a ver? que não seja de uma forma que te amedronte, não é? Sim. É importante, olha, mas tens consciência da tua decisão, Sim, queres mesmo? É isso, eles são assim e ela, pronto, lá vem ela. E agora que já estava tudo acabado, Inês. Sim. Pronto, mas eu disse, opá, não sou feliz, imagina, eu gosto muito de comunicação. Adoro a área, estás a ver, acho que é espetacular, acho que se consegue fazer coisas espetaculares como o que tu estás a fazer, estás a ver? Se bem que eu acho que é para um público muito específico, porque hoje em dia estamos num mundo muito rápido em que as pessoas não têm paciência para ouvir 40 minutos de conversa, estás a ver, querem um Reels. Mas eu acho que é incrível e que se pode fazer coisas incríveis, mas também é um mundo muito podre. Percebes? Sim. Do ponto de vista de marketing e publicidade, é tipo, só se quer... É tudo pelo capitalismo, não é? É isso, eu contra mim falo, estás a ver, mas eu tento ir um bocado contra a cena do capitalismo, porque eu sei que é tipo...
procurar as tuas fraquezas para gerar ainda mais dinheiro, ou seja, eles vão dizer que te falta isto, isto e isto para tu comprar, estás a ver? Sim. É assim, é tipo... Eles vão criar necessidades. É isso. Quando tu não sentes necessidade, mas eles, deixa-me ver o que é que lhe pode saciar de alguma forma, não é? E com as redes sociais isso tornou-se muito mais fácil. Mas eu no meu segundo ano da licenciatura eu pensava, eu devia ter ido para desporto. Mas eu pensava, pá, agora estou aqui também, eu também gosto desta área e tal, pode ser que, estás a ver? Só quando eu me deparei com a cena de eu tenho de trabalhar para marcas em que não concordo com a política, eu tenho de fazer publicidade, estás a ver que eu não... Sim. Percebes? E depois a cena de, eu sou uma pessoa que precisa, apesar de gostar de criar, estás a ver, e ter ideias e tipo fomentar essa minha parte, eu sou uma pessoa que precisa de movimento. E tipo estar 8 horas ou 10 ou 12 em frente ao computador, isso estava-me a mexer com o sistema, estás a ver? Sim. Apesar de eu no meu trabalho hoje em dia também ter de fazer isso, de sentar e de estudar, porque é uma cena que tu nunca deixas de fazer, é tipo estudar. Eu tirei o curso técnico e há muita gente, infelizmente, da licenciatura que se acha superior porque tirou a licenciatura, então acha tipo, curso técnico, vem estes gajos agora que não percebem nada. Pá, é assim, eu saí de uma licenciatura e tu saíste de uma licenciatura e deves saber perfeitamente que ninguém sai da faculdade a saber. Que te ajuda. E é tipo, o tu estudar, se calhar na área das ciências sociais pode não se sentir tanto isso, estás a ver, mas na área da saúde é um aprendizado constante, tu não podes parar de estudar, percebes? E eu acho que as pessoas que tiram a licenciatura e têm essa opinião sobre os cursos técnicos, esquecem-se, estás a ver, de que podes estudar por fora, porque a faculdade não te vai fazer o bom profissional. Ela dá-te uma base e tu agora desenrascas-te no mundo lá fora. Sim, aliás, eu fiz mestrado logo a seguir à licenciatura e não me podia arrepender mais. Eu preferia ter primeiro feito estágios ou trabalhado para perceber em que é que eu gostava de me especificar mais e só depois especificar. Eu fui por aquela ânsia olha, por exemplo, tu tiveste um bocado de medo de mudar por causa da idade. E eu estava um bocado também a remar tipo, o mais rápido possível, porque eu já tenho 21 anos e eu quero acabar o mais depressa possível para depois vingar na área, estás a ver? Quando eu pensava, estás a ver, em mudar logo, quando acabei assim, porque lá está, imagina, eu no meu segundo ano já pensava em mudar, ainda acabei o curso todo, trabalhei, não sei o quê, mas sempre com aquele pensamento, só que eu depois pensava assim, cara, assim, tu tens 23 anos, és uma rota desgraçada, ainda te moras em casa, tu estás a ver essa pressão social em que tu tens de ser tudo e fazer tudo, depois eu pensava assim, Inês, a tua mãe com 23 anos já era mãe de 2 filhos. Pois. Percebes? É também essa discrepância de gerações que nos faz, mas por exemplo, ainda no outro dia o meu pai me disse, Carolina, os 24 são os novos 18 e acaba por ser um bocado verdade, embora eu ainda não tenha conseguido entranhar isso, estás a perceber? É aquela coisa na mesma de, ok, mas eu quero ter a independência financeira o mais rápido possível, obviamente, mas sim, nós temos muito essa pressão social. E pronto, e depois felizmente tipo, pessoas à minha volta e dizem, Inês, estás tola, tipo, vai, faz, tipo, imagina, tu aos 23 condicionaste para o resto da vida só porque tens 23 anos. Sim, é que ainda por cima, só 23 anos, daqui a nada não vamos deixar isto, daqui a alguns anos não vamos deixar isto ridículo. 23 anos, olha estes babies, tipo, já com pressa, estás a ver? Mas é normal, é porque é tipo a pressão social em que tu estás envolvida, não é? Sim, sim. Mas tu a tirares o curso, imagina, não tinhas nenhum tipo de pressão e se eu também não gosto deste? Pá, não, porque eu já no secundário era isto que eu queria, percebes? Porque eu sempre gostei. Eu sabia que queria um curso para lidar com pessoas, percebes? E eu sempre gostei de comunicação e eu achei que eu gosto da parte do design, estás a ver, e assim. Não, mas estava a falar agora do segundo curso. Isso não é isto? Não tiveste nenhuma incerteza? Não tive. Ok. Pronto, e agora que és profissional de exercício físico e musculação e praticas musculação, o que é que tu tens a dizer do grande receio que as mulheres, e eu incluo-me nisso, têm de fazer musculação e ficar grandes, bichos? Parem com isso! Não, opá, não ficam, nem que queiram, essa é a questão. A sério? Sabes porquê? Porque eu acho que o nosso país não é um país que culturalmente se faça muito desporto.
Se tu fores, achas que é? Acho. Não é, não é. Fogo. Nós temos uma população muito sedentária, caraças, muito. Se tu fores, eu vou comparar assim com o Brasil, porque eu acho que nós temos alguma ligação ao Brasil e consumimos muito mídia brasileiro. Pelo menos eu tenho essa sensação. Sim, aliás, nós temos as novelas. Sim, e eles lá estão muito mais imersos, estás a ver, na cultura do fitness e do que é o desporto. Mas nessa cena das mulheres terem medo de ficar grandes por fazer tipo de desporto, eu acho que é uma cena que a indústria tem culpa. A indústria do que eu trabalhava, da comunicação, tem culpa. Porquê? Porque a mulher sempre foi associada, e não, hoje é o estereótipo, estás a ver? O estereótipo vai mudando, mas vai sempre criando inseguranças na mulher. E é aquela cena de a mulher tem de ter aquelas medidas, tem de ser assim, tem de comer pouco, não pode ter força, estás a ver? Porque senão já vai ser... Isto vai um bocado ao encontro da sociedade machista, não é? Que é a coisa de o homem é que tem de ser forte para proteger, a mulher mantém-se magrinha, tipo, é um bocado isso. É um bocado isso, e depois a maior parte das pessoas, e das mulheres principalmente, que eu às vezes recebo mensagens e fico mesmo triste porque eu quero ajudar, mas eu não tenho essa capacidade, estás a ver? Porque há coisas que vão para lá das minhas competências e que necessitam da ajuda de psicólogos e psiquiatras, estás a ver? E principalmente mulheres têm distúrbios alimentares enormes e isto é mesmo grave. E a maior parte deles são por causa de uma indústria de merda, que é mesmo assim, que tipo diz à mulher que tem de ter estes padrões e tem de ser assim. E se tu reparares, eu muitas vezes no Insta estou tipo a ver histórias e tudo, e quando são tipo pessoas mais próximas eu digo, para com essa merda, que já me estás a enervar, que é o quê? Eu vou comer isto, mas amanhã eu vou ao ginásio. Percebes? Sim, já tive muitas amigas até privarem-se de comer, eu passava-me com isso. E isso é que é grave, estás a ver? Isso é tipo, é a parte má do fitness, porque o fitness não é sobre isso. O fitness é sobre as mulheres que comem bem, ficam fortes e não vão ficar com o aspecto de homem. Porque o nosso corpo não é assim, quem dera, porque se fosse assim tão fácil, tipo, imagina a quantidade de pessoas charadas que tu ias ver a andar por aí e tu não vês isso. Eu no outro dia, por acaso, estava a ver a conversa, um podcast também de uma psicóloga, e ela estava a falar do facto de muitas mulheres chegarem ao consultório e tipo falarem do facto de quando veem corpos perfeitos na internet, estás a ver, e quererem atingir aquele corpo. E ela virou-se para a paciente e tipo disse: quantas vezes é que tu vais à praia e quantos corpos é que vês que são assim? E o que mostra a internet é uma realidade que não existe. Não existe. Parece que toda a gente é perfeito, estás a ver? Toda pousada, percebes? toda retocada agora, que eu vejo tanta coisa que está tão à vista que está retocado. Tipo Photoshop, não é? Sim. Eu fico escandalizada também. É. E não entendo como é que as pessoas caem como patinhos e agora mesmo o TikTok, pelos vistos, dá perfeitamente para alterar as tuas medidas corporais, sabes? Através de inteligência artificial. Eu vi uma cena, não sei se é uma aplicação ou caraças, mas era tipo no próprio vídeo. Sim, é o que eu estou a dizer. Só que depois vi essa parte de trás, tipo, sei lá, se fosse árvores ou assim, a mexer também. Sim, mas agora é muito fácil de enganar e muita gente cai nisso e depois, pronto, dá em problemas, basicamente. Mas assim, para convencer as meninas de que podem fazer musculação à vontade, quais são os principais benefícios da musculação? Eu acho que acima de tudo é tipo teres um corpo funcional. E tipo teres disposição para a vida, porque é assim, a velhice chega para todos. A questão é, quando é que tu vais decidir cuidar do teu corpo agora? Porque nunca é tarde para cuidar, mas quanto mais cedo começares melhor, porque vais envelhecer com mais qualidade. E ninguém vai ficar com músculos enormes e vai parecer um homem, simplesmente tipo, vais ficar mais forte um bocado, estás a ver? Vais ter mais disposição, vais dormir melhor, vais estar mais preparada para a vida, tipo, são tantos benefícios, mas estás a ver? Sentido, porque mesmo nós quando envelhecemos nós perdemos muita massa muscular. Sim. Eu vejo muitas idosas, principalmente muito magrinhas, e será que nós a precaver agora desta forma ficávamos muito melhor, não perdíamos tanto? Claro que melhora muito, perde-se, porque nós
vamos ter a menopausa, principalmente nós mulheres sofremos muito com isso. Na menopausa nós perdemos muita massa muscular, ficamos mais fracas, não é? Porque é todo um retrocesso. Se nós até agora o nosso objetivo é reproduzir, percebes? Tu vais estar tipo no auge. A partir depois da menopausa não é mais. Tu, entre aspas, não serves para nada, estás a ver? Aos olhos de procriação e assim. Ou seja, vai ser todo um processo para trás, estás a ver? No entanto, o exercício físico pode melhorar esse envelhecimento, percebes? Por isso é assim, eu acho que as pessoas têm de começar a perceber o que é que querem para a vida e como é que querem fazer isso, estás a ver? Se tu queres... Porque assim, eu conheço pessoas que têm tipo 30 anos e não conseguem apertar os cordões. E não é porque são obesas ou isso, basta tipo não ter mobilidade, percebes? É coisas pequeninas que fazem toda a diferença. E, opá, em relação... Desculpa, estás a falar... Não, és tu que tens de falar. Em relação às mulheres que têm medo de ficar musculosas, e eu acho que deviam perder mais tipo, esse medo, porque não vão ficar, porque o nosso corpo demora muito tempo a sinalizar que é necessário. Nem quem quer ficar, fica, essa é a questão, percebes? Sim. Porque o nosso corpo demora muito tempo a sinalizar esses processos, estás a ver? Sim. E a maior parte das pessoas que hoje em dia vai ao ginásio faz um treino medíocre e que não vai fazer porra nenhuma. É assim, isto custa dizer-me, porque eu quero que as pessoas se mexam mais e que vão, estás a ver? Mas eu também acho que é um processo, porque eu acho que toda a gente que entra para o ginásio no início não percebe o que é que está ali a fazer e porque é que está a fazer, nem percebe nada. E faz mal os exercícios. E faz mal e tudo. E eu acho que, pronto, tu vais aprendendo isso. Mas o que é preciso deixar claro é, enquanto as pessoas não deixarem a alma no ginásio, tipo, tu tens de vender a tua alma ao diabo para, tipo, ganhar massa muscular. Tu tens mesmo de sofrer. Às vezes as pessoas falam assim, ai, tá bom, eu não aguento mais, está-me a doer. Tem de doer, cara. É suposto, é isso. Olha, e o que é que tu tens a dizer às pessoas que criticam as tuas marmitas? Opa! Quais são as piores coisas que já ouviste? Os piores comentários ou os mais ignorantes? Opa! Eu acho que é tudo um pouco, é tipo, isso é bom, ai que nojo e não sei o quê. Como é que consegues comer isso? Deus me livre. Estás a comer erva? Tipo, esse tipo de comentários que, opá, eu acho que as pessoas têm, é como eu disse, têm um processo, estás a ver? E eu acho que quem faz esse tipo de comentários, na realidade deles, isso não cabe, percebes? O que eu faço, na realidade deles, parece absurdo. Coisas simples como, tipo, ires dormir mais cedo, há pessoas que isso para eles já é tipo, uou, loucura. Tu comes marmitas, a que horas é que tu geralmente tens esse tipo de refeições? Pá, depende, eu quando não estou em casa levo sempre de comer. Mas é almoço? Pode ser almoço, pode ser lanche. E pequeno almoço, não? A pequeno almoço quase sempre tomo em casa, graças a Deus. Não, estou a perguntar no sentido, porque no outro dia vi de manhã uma marmita, mas tipo, a mim não me escandaliza, porque eu já vi amigos meus que, mesmo até para diminuir de peso, mas pronto, comiam arroz e o que fosse ao pequeno almoço, porque lhes era prescrito mesmo. E as pessoas achavam muito estranho, só que como eu fui vendo amigos meus a fazer isso, já nem acho tanto. É isso, quando é uma realidade que está mais próxima de ti, não te escandaliza tanto. Mas imagina, eu às vezes estou a comer isso tipo às 10 horas, para muita gente isso é pequeno almoço, só que esquecem-se que eu acordei às 6. Imagina, o facto, exato, mas o facto de eu, por exemplo, eu ao pequeno almoço, todos os dias, é ovos mexidos. E eu quando digo isso, não ponho azeite nem nada, mas quando eu digo isso às pessoas, ficam tipo, ei, ovos logo de manhã, estás a ver? Porque consideram quase como uma refeição, consideram isso, associam muito a uma refeição do meio-dia ou assim. E para mim já é super banal, até fico, como é que tu estranhas tanto isto? Porque também vês nos filmes às vezes e essas coisas todas, sim, não é? Eles, o pequeno almoço americano principalmente, até tem enchidos e ovos e feijão, por isso, lá está, isso tem a ver muito com a nossa cultura. Qual é o pequeno almoço típico português? É galão. Com manteiga e um galão. Exato, é tipo, isso. E eu já não vou tanto por aí, não acho que eu passado um bocado já tenho fome com isso. É isso. Eu hoje em dia questiono-me, tipo, como é que as pessoas vivem a comer tão mal. Eu gosto, o meu pequeno almoço, eu acordo ansiosa pelo pequeno almoço.
Juro? E Tipo, é a toma um refeição bom pequeno mais- almoço, sim. É das refeições mais importantes, porque estás muitas horas sem comer, em princípio, não é? Aham. E, E para ganhar energia para o dia e também. é isso, é isso. Olha, tens algum mantra preferido? É assim, eu não sou muito de mantras, eu gosto, eu de vez em quando partilho na minha página Um pequenas livrinho? citações, que é Minutos de Sabedoria. É escrito por um padre e apesar de eu não ser católica, leio esse livro e apesar de frisar muitas vezes Deus, eu acho que é um bom lembrete, porque assim, são coisas óbvias que diz lá, mas que nós no nosso dia-a-dia, com a nossa rotina, esquecemos-nos muitas vezes. E eu, tipo, de vez em quando abro o livro e leio, estás a ver, e reflito um bocado sobre aquilo e dá-me mais energia para o dia, porque nós estamos tão, tipo, imersas em nós ou no que se passa à nossa volta e não sei o quê, que nos esquecemos de refletir, e cenas básicas, tipo, que como é que respeitas o outro, como é que tu deves respeitar. É um bom lembrete e se calhar Isso. tomas vais mais positiva para o dia. Isso. Às vezes é no final do dia, estás a ver? Ou sim. quando sentes. Isso também é uma forma Mas de eu acho- meditação, não? É sim, pode ser que sim, porque tu acabas por refletir, estás a ver, no que é aquilo, mas para mim, é assim, pode haver várias pessoas que têm outra opinião, mas para mim meditação é tu conseguires perceber os teus pensamentos, porque é que os estás a ter, porque é que tu pensas assim, percebes? Quando tens um problema, como é que tu reages, isso acontece muito. Eu acho que acontece com muitas pessoas e eu às vezes, eu sou uma pessoa explosiva, estás a ver? E quando eu digo já me arrependo. Sim. E acontece muitas vezes com os meus pais, estás a ver? Eu sei que eles são muito tipo carinhosos e querem o melhor para mim e eu às vezes na cena do momento tipo dou assim umas respostas mais secas e eu depois digo, fogo, para que é que ele foi responder assim? Então a meditação serve para visualizar um bocado, antecipar certas É situações. tipo, tu estás aqui e tu estás aqui a ver-te a ti. Mas isso não nos torna um bocado calculistas? Eu acho que não. Eu acho que torna-nos mais conscientes. Okay. Porque nós não somos conscientes do que nós fazemos. A maior parte das vezes nós falamos... Nós reagimos quase como zombies, estamos tipo... Modo automático, Sim. isso. Modo automático. Olha, estamos a encerrar o episódio. Em todos os episódios eu peço uma sugestão ao meu convidado, alguma coisa que ele recomende. O que é que tu recomendas aos nossos ouvintes? É sim. Eu recomendo esse livro, Os Minutos de Sabedoria, porque eu acho que são realmente minutos de sabedoria e de percepção da vida. Recomendo que eles se mexam, que façam movimento. Não tem de ser ginásio, porque as pessoas às vezes pensam, mas eu não gosto de ginásio. Não tem de ser isso, tem de ser mexer o corpo, mover-se, não estar parado, tipo, aproveitar o corpo que nos foi dado. Porque... Mas achas que às vezes uma caminhada basta? É assim, não basta, mas é melhor do que nada, percebes? Sim, para quem é sedentário, é assim, são passinhos de bebê. Eu não vou dizer a uma pessoa que é sedentária para começar a ir 3 vezes para o ginásio e matar-se lá, porque a pessoa não vai fazer isso. Sim. Quando chega um aluno ao ginásio que é sedentário e diz assim, nesta resolução de ano novo eu agora venho todos os dias, pronto, este não vai pôr os pés aqui o resto do ano. E acontece. Porque quando são tu aquelas pensas... pessoas de 8 e 80, não é? Quando tu pensas muito grande, estás a ver, acabas por desistir, estás a ver, porque não é palpável, não é... É uma coisa muito... está muito distante. É difícil, é demasiado para nós. Isso, sim. Então começar aos pequenos. Mulheres, não tenham medo de ir ao ginásio, não tenham aquela cena... Eu sinto que muitas mulheres têm vergonha também. Sentem-se observadas, eu tenho uma parceira. Pois, eu por causa disso. Eu às vezes vou sozinha, mas ela serve para motivação, mas também porque ao início me sentia intimidada. Eu não conhecendo o ginásio sentia-me intimidada. Sabes que eu acho que o facto de nós praticarmos musculação, termos um corpo mais forte, dá-nos empoderamento. Ok. Eu senti isso. Faz sentido. Eu sempre fui muito alta, sempre fui magra, sentia-me muito intimidada, não conseguia falar em público, estás a ver? Sentia-me constrangida, parecia que toda a gente estava a olhar para mim, mas ninguém queria saber, mas eu sentia-me assim, estás a ver? Sim. E eu acho que a musculação nos dá, tipo, mais liberdade, estás a ver, e mais poder para nós. E ontem eu estava a ver um filme, era português, e nós mulheres sofremos muito.
tipo, socialmente, nós somos mais fracas. Pode vir quem quiser dizer, ai não, as mulheres são iguais Não somos, infelizmente não somos. Se nós tivéssemos metade da testosterona dos homens, nós comíamos-los vivos. E somos mais fracas, mas podemos mudar isso, porque se nós tipo, começarmos a praticar musculação e desenvolvemos a nossa força, nós não vamos ser mais olhadas como um elo fraco, percebes? E eu ontem estava a ver um filme português que era muito, retratava essa parte, estás a ver, do abuso das mulheres, violação e não sei o quê. E eu dá-me agonia, eu não consigo ver muito choca-me mais do que, voltando atrás, desculpa, choca-me mais ver isso do que ver tipo documentários sobre matadores e não sei o quê. Porquê? Sim. Porque é um ser mais semelhante ainda, percebes? Claro. E eu não consigo ver muito isso, parece que começa-me a ferver o sangue. E eu estava a ver isso e tipo, naquelas imagens eu só conseguia ver a força que o homem tem, estás a ver, que imobiliza uma mulher. E é muito fácil isso, mas se as mulheres construírem força, e eu recomendo toda a gente a fazer autodefesa, porque eu acho que nunca é demais, estás a ver, nunca vai ser um defeito. E eu sou contra a violência, tipo, eu às vezes sou explosiva e não sei o quê, mando as pessoas para o caralho e digo logo, levas duas latadas de calas, mas quando é a hora da verdade eu tento sempre optar por outra solução. Sim, pelo lado mais pacífico. Se tu estás a ser vítima de violência, e tipo, tu não te vais calar, não é? Claro. Tu respondes com a mesma moeda e eu partilho um bocado dessa opinião. Então, é assim, o meu conselho para as mulheres, porque eu gosto de trabalhar sobretudo com mulheres e de fazê-las perceber que não tem de ser assim, que nós não temos de ser fracas, que nós não temos de comer pouco, é assim, comam à vontade, treinem ainda mais forte, tipo, sejam fortes mentalmente, fisicamente e, sobretudo, tipo, procurem, se for preciso, psicólogos, porque não são só os loucos que precisam de psicólogos, todos nós precisamos, para trabalhar a vossa parte mental, estás a ver? Porque se a cabeça está boa, o corpo vai e aguenta qualquer coisa. Por isso, tipo, força e não se deixem subjugar pelas outras pessoas, por isso construam um corpo forte para conseguir sair das adversidades se elas surgirem. Deus queira que não surjam, mas há menos probabilidade... É a vida, surge. Sim, mas o que eu quero dizer é que, imagina, tens uma mulher baixa, nós somos uma população de estatura baixa. Claro. Somos uma mulher baixa, os homens são naturalmente mais altos que nós, mais fortes que nós. Uma mulher baixa que não tem qualquer tipo de preparação física, que não treina, estás a ver, que não tem, é mais fraca. Sim, sim. O que é que vai ser mais fácil, estás a ver? Deitas abaixo e prendes uma mulher que é baixinha e fraca ou uma mulher que é baixa mas tem técnica, consegue se soltar, tem força, estás a ver? Sim. É essas pequenas coisas. Temos de ganhar ferramentas, não é? É isso, eu só não percebo como é que isso... A mentalidade de nos fragilizarmos. É isso. E é toda uma indústria, toda uma sociedade que contribui para isso. Tipo, quais são as referências das mulheres? Kim Kardashian, essas gajas assim, estás a ver? São montras. Eu digo que são montras ambulantes, isso. É isso, e eu não consigo perceber. Eu não tenho no meu perfil não tenho no meu perfil pessoas que sigo, estás a ver, que tenham esse estereótipo só físico, estás a ver? Eu sigo mulheres lindas, maravilhosas, fisicamente, estás a ver, com um aspecto lindo, só que tipo, têm outras características por trás que as tornam muito mais fortes, que não são só uma montra para vender roupa, estás a ver, de X marca ou o corpo, de certa forma, não isso. É? Aos olhos dos outros. É isso. É porque o fitness não é só... estético. Não é só estético. É muito... Aliás, quem vai pela estética normalmente desiste. Porque demora muito tempo para tu ver os resultados estéticos. E porque o nosso corpo está sempre em mudança. Sim. E eu agora já não me deixo afetar como deixava, por exemplo, na altura da universidade. Eu evolui muito nesse sentido. Eu antes, se ficava inchada na altura do período, martirizava muito. Aliás, eu que é uma coisa sou normal. Bastante tonificada, mas mesmo de genética, sabes? E eu nunca gostei disso porque associava ao masculino. Tipo, mesmo das pernas serem muito musculadas, os meus gêmeos são enormes. Porque foste bailarina? Não, é mesmo genética. Eu sempre pratiquei desde os 5 anos karaté, atletismo, badminton, tipo tudo, estás a ver?
e associava, nunca me impedi de fazer desporto, porque eu sempre adorei desporto também, mas a verdade é que não me achava bonita. E agora, mesmo quando estou inchada, eu olho-me ao espelho e tipo, adoro, estás a perceber mesmo? Como é que é possível? Percebes a insegurança que... Sim. Imagina, eu agora estou aqui de perfil e isto para mim há uns anos era impensável, porque eu odiava o meu nariz. Tipo, e eu, graças a Deus, que nunca fiz tipo rinoplastia nem merdas nenhumas dessas, Sim. mas passou-me pela cabeça, estás a ver? Porque era uma cena que me dava muita insegurança. Tipo, eu odiava ver-me de perfil, todas as fotos que eu via de perfil eu dizia, que é isto? E tipo, agora estou aqui a falar contigo, estou de perfil e estou tranquila, pá, é o meu nariz, eu sou assim, tipo, paciência e adoro isso. A conclusão a que estamos a chegar é que a sociedade nos incute demasiados medos e inseguranças e nós temos de ser perfeitinhas, pronto. Sim, e não dá, a perfeição é tipo... eu costumo dizer, não há pessoas feias, há pessoas que não se sabem valorizar, estás a ver, e que não se sentem, porque às vezes... Se uma mulher tiver confiança, é tu olhas isso. com outros olhos. É isso, Exato. é isso. Pronto, olha, se as pessoas até agora não conseguiram fazer as resoluções de ano novo, aposto que depois deste episódio vão ganhar muita mais motivação. Obrigada. Obrigada, eu.